Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Estefânia Andrade, educadora e escritora, e hoje eu tô aqui para contar uma história muito triste para vocês, mas que no final das contas acabou transformando a minha vida. Gente, eu cresci numa família maravilhosa, toda com muitas pessoas e todas as pessoas muito unidas, e estudei sempre em escola pública. Fiz também, fui a criança que fiz um pouquinho de natação, um pouquinho de balé, um pouquinho de jazz, várias coisas. Então eu tive vivências em diversos grupos, né? O grupo familiar, grupo escolar, dos grupos na igreja, em tudo mais. E eu tive pouquíssimo contato com pessoas negras na minha vida. Mesmo estudando em escola pública, na minha sala de aula na infância, eu sempre tinha um ou dois colegas negros na sala, e eles eram considerados os diferentes. E eu fui crescendo, isso foi passando, fiz o ensino médio numa escola particular onde não havia crianças, adolescentes negros, né? Eu, pelo menos, não tinha amizade com ninguém, ninguém na minha sala. Depois eu fiz faculdade com pouquíssimas, colegas negras na pedagogia de uma faculdade pública. E quando eu fui fazendo a faculdade, ninguém nunca me falou sobre a questão racial dentro da universidade. Foi um tema que nunca foi discutido e nada me preparou porque ia acontecer quando eu virei professora. Então, eu virei professora lá em 2006 e já naquela época eu trabalhava em duas escolas completamente diferentes. De manhã eu trabalhava numa escola extremamente carente, que era o que a gente considerava favela, né? Hoje comunidade. E as minhas crianças eram extremamente, estavam no caso de extrema vulnerabilidade. Muitas delas não tinham condições nenhuma, né, gente? Eles não tinham, inclusive, saneamento básico, nem nada. E com essas crianças eu tinha diversas crianças negras, a maior parte delas eram negras. E ok. E à tarde eu tinha somente crianças brancas, porque eu era num colégio particular de classe média alta. E eu fui convivendo, isso foi tudo muito tranquilo, as coisas foram passando, até que eu vim trabalhar na rede municipal aqui da cidade onde eu moro, e aí eu passei para uma escola pública onde eu tinha bem mesclado crianças brancas e negras. E somente no ano de 2017, mais de 10 anos de carreira depois, é que eu descobri que eu era racista. E como eu descobri isso? Ao passar por uma situação com um aluno, em que um aluno sofreu discriminação na escola por conta do cabelo crespo, a tal ponto de falarem que ele parecia bandido, que ele ia ser preso e tudo mais, era um menino de 10 anos, e eu não sabia de nada disso, eu só fiquei sabendo depois que ele raspou a cabeça, e quando ele chegou, eu botei ele na minha sala e pressionei para saber por que ele tinha raspado o cabelo dele, Black Power, que estava tão bonito, e aí ele me contou tudo aquilo. Esse menino me contou as atrocidades que ele vinha passando na escola. E eu fiquei extremamente chocada, porque eu nunca tinha visto, porque eu não imaginava, porque eu não sabia. E essa criança me contou naquele momento em que não tinha uma semana que ele não passava sem ser chamado de macaco. E que a questão do cabelo crespo tinha, e dele deixar o cabelo crescer tinha sido muito pior, né? E que ele, por diversas vezes, ele era humilhado em público. Como? Nas trocas de aula, né? Nos corredores, no recreio. E eu, como professora, não imaginava. Gente, naquele dia eu não consegui dormir, fiquei pensando no que fazer. Peraí, como é? Peraí, Stefania, você já tem mais de 10 anos de experiência, já trabalhou com tantas crianças diferentes, inclusive uma comunidade carentésima, com muitas crianças negras, e como assim que você nunca percebeu, nunca viu? Gente, a partir daquele momento, naqueles próximos dias, eu dei muita voz às minhas crianças e adolescentes negros. Eu estava trabalhando com todo o ensino fundamental. E, ao mesmo tempo, comecei a conversar com as minhas colegas professoras negras. E eu fiquei chocada. Em uma semana, eu cheguei para minha família e disse: gente, eu descobri que eu sou muito racista. Daí eles falaram: nossa, por quê? Mas peraí, calma, mas você não destrata, você não odeia. Não, tá. Mas isso não é o suficiente. Eu tava com eu digo que um véu no meu rosto, eu não tava vendo e nem queria ver, parece, né? Não sei. Essa situação que eles vivenciavam. As minhas colegas dizendo da dificuldade de conseguir uma maquiagem por conta do tom da pele.
que não achavam protetor solar com cor para a cor delas. As crianças me contando que não tinham sapatilha da cor delas para fazer o balé. A outra falando da dificuldade de colocar a touca de natação num cabelo crespo. E eles falando, todos eles sendo chamados de neguinho, de macaco, e em algum momento era lá. O fato de todos eles terem muito medo da polícia, terem uma relação esquisita com a polícia, porque a polícia com pessoas negras e blá blá blá, e existe todo um estereótipo, porque tem muito bandido negro. Enfim, gente, tudo isso me chocou absurdamente. Absurdamente! Eu estava vivendo num outro mundo. E aí fui descobrindo, inclusive, quando eu comecei a pesquisar ainda mais, entrei em diversos movimentos, como o Encrespa Geral, SOS Racismo, e um monte de canais de negritude, comecei a entender muitas coisas. Gente, aí eu descobri que eu era, sim, a professora que raramente fazia um elogio para os alunos negros de cabelo solto, por exemplo. Fazia elogio para as meninas quando elas estavam de trancinha. Mas eu não prestava atenção nisso, né? Quantas vezes eu não fui essa professora que deixou de fazer elogios, né, para essas crianças? E como eu nunca tinha parado para pensar que nos meus livros de história e todos os outros livros de didáticos de forma geral, a representatividade negra era ínfima. Nunca tinha parado para pensar, nunca tinha me importado com isso, nunca achei que era um grande problema. E isso tudo, sim, fazia da Estefânia uma pessoa racista. Não porque eu queria, não porque eu tinha optado, e não porque eu era ruim, mas porque eu não me importei. E também ninguém me conscientizou muito sobre isso, né? Mas sim, tem a minha grande responsabilidade dentro disso, porque eu via na televisão, eu via aqui e ali falando sobre o assunto, mas eu achava que era mimimi. Achava que era exagero, mas não é, gente. Não é, não é. E aí, por 2 anos inteiros, eu assim, mergulhei neste mundo. Passei aí em outras escolas, dar voz às crianças e adolescentes negros, dar voz aos educadores negros. Passei aí fazer muitas formações nesse sentido. E cada vez mais eu fui colecionando depoimentos extremamente tristes, né? E cada vez eu tive mais certeza de que eu precisava levar isso para o mundo. Eu precisava abrir os olhos de outros professores que, assim como eu, não enxergam o racismo. E eu vou hoje, né? Iniciei o projeto A Cara do Brasil, passei a fazer diversos movimentos aí. A gente começou a fazer desfiles de criança do cabelo crespo, books das crianças do cabelo crespo, um monte de ações para valorizar essas crianças, não só valorizar as crianças do cabelo crespo, mas mostrar para as crianças do cabelo liso o quanto o cabelo crespo também é lindo, né? E aquele cabelo que cresce para cima, não o cacheado que cai naquele cacho aberto, anelado, não, o cabelo crespo, aquele que cresce para cima e ainda tem pouca representatividade e ainda é considerado cabelo ruim, cabelo bombril ou sei lá o quê, né? E aí é isso, eu tô nessa missão de só ajudar a despertar, né? E aqui o meu lugar de fala é de uma mulher não negra, não objeto de discriminação racial, mas que é de uma professora inconformada com o que os seus alunos têm passado e também uma cidadã que acredita que essa é uma causa justa, que a gente precisa de mudanças urgentes, porque é uma chaga aberta na sociedade a questão racial. Então, nós temos sim ainda hoje, diferenças enormes entre os direitos de brancos e negros. No papel, nós temos os mesmos direitos, mas na prática, isso não é real. E a gente precisa entender quais são os privilégios da branquitude. A gente precisa entender o que é o racismo estrutural. A gente precisa entender o que é o racismo institucional e como ele acontece dentro das nossas escolas. E precisamos trazer mudanças, mudanças urgentes. Não é mimimi, não é exagero. E conversar sobre racismo não vai trazer segregação. As pessoas acham que se a gente falar de racismo, a gente está fazendo dicotomia brancos e negros. Isso não é real, porque na verdade isso já existe. O que a gente quer é realmente diminuir esse buraco que há entre essas pessoas, né? Na verdade, existe um Grand Canyon entre nós, porque eu tenho muitos privilégios somente por ter nascido branca, né? E é isso que eu quero
E é isso que eu quero realmente ajudar a cada um de vocês a abrir um pouquinho mais os olhos para entender esse assunto tão delicado. E eu tenho trabalhado esse tema já há alguns anos nas formações de professores e agora eu trouxe também para o digital o curso de educação antirracista com os primeiros passos de como o professor pode começar a transformar essa realidade, fazer mudanças efetivas, tudo de uma forma bem prática. E eu quero que você deixe aí nos comentários, por favor, o que você achou de tudo isso e se você se considera racista também. Beijo, beijo!